Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do Centro Espírita Augusto Silva. Que possamos, nesta noite, buscarmos a reflexão em torno do Evangelho e contamos, nestes momentos, com o concurso dos nossos benfeitores espirituais, que se encontram em nossos lares, trazendo a inspiração, o amparo e o apoio necessário para que busquemos, através dos momentos em que passaremos juntos, à luz do Evangelho, trazermos a reflexão para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, onde buscaremos, junto dos nossos amigos e irmãos de luz, os primeiros cristãos, encontrar o roteiro seguro para a nossa jornada aqui na Terra. A nossa reflexão da noite é em torno do tema A Verdadeira Transformação para o Bem, onde todos nós buscaremos refletir o nosso atual momento, a nossa busca por meio do nosso planejamento reencarnatório, este momento especial pelo qual todos nós passamos, através do nosso cotidiano, através das nossas atividades diárias, encontrarmos em nós a inspiração para que estejamos sintonizados com o nosso processo de crescimento e aprimoramento espiritual. E buscaremos, juntos de Emmanuel, refletir um pouco mais sobre o nosso processo de conversão com Cristo. Emmanuel utiliza, no capítulo 26 do livro Vinha de Luz, um trecho da carta de Paulo aos Coríntios para nos ajudar nesse processo de inspiração e de transformação. Ele traz o seguinte trecho da carta de Paulo aos Coríntios: Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Emmanuel nos traz aqui uma valiosa exortação de Paulo. No caso, Saulo passa por esse processo de conversão e de transformação, e ele fala com bastante fidelidade esse processo pelo qual todos nós estamos buscando. O entendimento do Evangelho, o processo que passa pelo contato com os primeiros passos junto do Mestre Jesus, e saímos da condição de discípulos e passamos por um processo de transformação, de aprimoramento, de acolhimento das mensagens consoladoras e transformadoras de Jesus, e passamos então ao processo de trabalho decisivo junto do Mestre. Mas, como nós vamos perceber, Emmanuel nos traz uma reflexão importante de que esse processo é um processo de despertar continuado e de transformação gradual nesse processo. Primeiro, ele nos traz o seguinte: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Paulo demonstra, através desse processo de reflexão na sua carta de Paulo aos Coríntios, e aqui, com a orientação de Emmanuel, demonstrar para nós que, de fato, esse é um processo extremamente complexo, porque nós temos que deixar de lado vários estágios reencarnatórios, vários processos de acrisolamento mental, cognitivo, de crenças culturais, de todo um processo milenar que nos fez entender diversos padrões e comportamentais mentais que nos aprisionaram em determinadas situações. Sem contar também todo o processo necessário de ajustamento de conduta, todos os compromissos que assumimos através dos erros cometidos quando infringimos a lei do Criador. Então, nos desligarmos e nos desvincularmos de todos esses obstáculos gera em nós o esforço necessário para que possamos, então, nos desvencilharmos, deixar para trás todo esse processo, baseado no ego, baseado no egoísmo, na vaidade, no orgulho. É um processo que exige de nós esforço e, muitas das vezes, até um processo doloroso, mas a dor que, na verdade, irá nos libertar. Quem apenas analisa pode
ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Mais complexo se torna quando nós estamos no estágio contemplativo, quando nós chegamos nas fileiras da doutrina espírita e de outras agremiações religiosas, chegamos primeiramente como espectadores, analisando as interpretações de diversos irmãos que nos trazem a luminescência do Evangelho, as interpretações e os processos nos quais irão nos ajudar a entendermos muito das dificuldades e dos problemas corriqueiros pelos quais nós passamos, das dificuldades das ordens mais naturais que nós temos. Os problemas de ordem familiar, os problemas de ordem material pelo qual todos nós estamos submetidos. E aí na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta aos espíritos, o objetivo da encarnação. Os espíritos nos ajudam a entender que nós passamos pelo processo de estarmos submetidos a todas as vicissitudes necessárias para o nosso processo de aprimoramento e aperfeiçoamento espiritual. Então, inicialmente, como aqui Emmanuel nos faz entender, passaremos por um processo de interpretação de outros irmãos que nos trarão o processo de entendimento do Evangelho. Mas, como Saulo demonstra ser necessário, essas interpretações, muitas das vezes, elas são equivocadas ou até mesmo deturpadas. Enxergamos, muitas das vezes, ao pé da letra, um processo totalmente distinto daquilo que realmente Jesus preconiza e exemplifica através das suas atitudes. E nós vamos ver como que se dá esse processo. Primeiro, no livro módulo 2, roteiro 8, do EAD, que traz o estudo minucioso do Evangelho, nós vamos entendendo um pouco mais esse processo através da distinção entre essas duas figuras do Evangelho. Primeiro, os apóstolos. A interpretação no livro EAD traz o seguinte: apóstolos é a palavra derivada do grego, que significa enviado. Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou para diversos lugares para pregarem a chegada da Boa Nova. Aqui começamos a entender que somos postulantes a sermos apóstolos atualmente, e muitos de nós estamos aqui talvez na figura de discípulos, a grande maioria de todos nós, discípulos, que significa, palavra derivada do latim, significa aluno. Jesus tinha, em uma época de sua vida, 70 discípulos, além dos 12 apóstolos para ajudá-lo. E aqui não há problema nenhum em fazermos justamente essa análise de consciência, em entendermos qual o nosso atual estágio encarnatório, qual o nosso atual estágio evolutivo, quais são as experiências que já acumulamos ao longo de diversos estágios, para que tenhamos condições de assumirmos o papel de alunos ou de apóstolos do Cristo. E aí, é claro que depende justamente das escolhas que fazemos, das escolhas do passado, mas é claro, das escolhas do presente. Nós sabemos que vários dos nossos irmãos demonstraram sermos capazes de nos transformarmos da condição de discípulo para a condição de apóstolos. Um dos exemplos mais importantes do Evangelho é de nossa querida irmã Maria de Madalena, que demonstra, através das suas atitudes, o processo pelo qual nós passamos do entendimento das interpretações para a vivência plena do Evangelho. É o que nós todos estamos buscando. E vamos tentar entender um pouco mais como isso acontece. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Muitos de nós ficaremos presos à letra que muitas das vezes é morta, como nos fala Jesus, nos falam também os espíritos. Muitas das vezes ficamos presos a elementos da linguagem, a elementos científicos, e esquecemos da verdadeira vivência do Evangelho, que foi exemplificado
por Jesus e, sobretudo, por aqueles que o seguiram, entenderam a sua mensagem, passaram do campo do entendimento, da interpretação cognitiva para a vivência plena no seu dia a dia. É o que nós estamos buscando refletir hoje. E é o que nós, mais do que nunca, estamos buscando refletir sobre esse processo na atualidade. E vamos entender um pouco mais, né, do quanto que temos dificuldade, às vezes, de passarmos por esse processo de transição. E aí, Martins Peralva nos ajuda um pouco mais, né, de como entendermos, sairmos desse campo do dogma, do campo racional, do campo apenas intelectivo para a vivência plena. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, no capítulo 45, ele nos traz uma reflexão muito importante, que ele interpreta a passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de verdade nos traz, né, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo, ou seja, instrução, o aprimoramento intelectual, o estudo sério e correto, mas, sobretudo, o trabalho, a vivência através do trabalho. E aí, Martins Peralva, esse pequeno trecho que nós vamos utilizar deste capítulo 45 para a nossa reflexão. Martins Peralva nos traz: nem estudo sem amor, nem amor sem estudo. Em suma, nem bondade desprovida de conhecimento, nem conhecimento com ausência de bondade. Amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. Entendemos aqui, junto com Martins Peralva, que é importante que, sim, é necessário entendermos quem somos, de onde viemos, entendermos o processo de comunicação, principalmente o nosso intercâmbio com os nossos irmãos que se encontram na verdadeira vida, entendermos mais do que isso, por meio da reflexão das experiências que vivemos, quais foram as nossas escolhas no passado, mas mais do que isso, quais são as oportunidades que temos no presente para superarmos os nossos erros do passado e, assim, aproveitarmos todo e qualquer momento que nós temos no contato com os nossos irmãos dentro das nossas residências. É no núcleo familiar onde nós temos as primeiras oportunidades de vivenciarmos esse amor. Nos nossos locais de trabalho e de estudo também temos a oportunidade valiosa de entendermos os nossos irmãos que às vezes divergem das nossas opiniões, mas que ali são aqueles que nos abraçam e nos dão a oportunidade de vivenciarmos o Evangelho, vivenciarmos o amor junto com Cristo. Estudo sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Ao mesmo tempo, ficarmos somente nas reflexões, às vezes, muitas das vezes, desprovidas do afeto, do contato, chegaremos, como nos traz aqui Martins Peralva na sequência. O homem moderno pensa e medita. E meditando e pensando, emaranha-se no abismo das cogitações filosóficas e religiosas, muitas das vezes vazia do afeto. Quantos dos nossos irmãos chegam até as nossas casas necessitando de amparo e apoio? E nós preferimos julgá-los, interpretá-los, os seus momentos atuais, ao invés de acolhermos e estendermos as mãos, assim como Jesus demonstrou através dos seus exemplos. Os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, debatiam quem seria o primeiro, quem seria o mais importante. Jesus pacientemente acolhia os nossos irmãos, porque ele entendia o momento pelo qual cada um passa, um momento de ascensão espiritual, a característica daquele espírito viajor do tempo e do espaço. E nós, às vezes, temos a pretensão de sermos os donos da verdade e esquecemos de exercitar a caridade e o amor. E nesse labirinto especulativo, onde a ausência do Cristo gerou dogmas e preconceitos, começa inelutavelmente a descrer de tudo, a desconfiar de todos. É aonde começamos a dar espaço, então,
ao egoísmo, à vaidade, às interpretações equivocadas de que nós somos detentores da verdade. Mas Jesus demonstrou através das suas atitudes que a verdade está com Deus. E a verdade que nós temos hoje, ela se transforma gradualmente, porque somos uma sociedade progressista. Somos, como dissemos anteriormente, viajores do tempo e do espaço. O que nós sabemos hoje passa por diversas transformações. Até pouco tempo achávamos que a Terra era plana, que a Terra girava, né, que o Sol girava em torno da Terra, de que o homem era o centro de tudo. Então, esses equívocos já nem mais fazem parte da nossa vivência. E quando nós utilizamos da reflexão, principalmente quando verificamos os avanços tecnológicos, perceberemos o quanto que foi necessário nos desvestirmos de velhos padrões comportamentais, velhos no sentido de que poderíamos abraçar novas perspectivas, né? Não querendo ser desrespeitoso, mas o quanto que foi necessário nos reinventarmos para nos adaptarmos por esse processo de isolamento social, onde nos encontramos virtualmente e percebemos que nem por isso deixamos de ser fraternos, nem por isso deixamos de acolher os nossos irmãos. Então é valiosa a oportunidade em que estamos tendo neste momento, de passarmos pelo nosso crivo da razão todos os conceitos que alimentávamos até então, e o quanto que é necessário buscarmos esse processo de transformação, pelo qual iremos crescer juntos, né, uns dos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, né, junto dos espíritos, nos faz entender um pouco mais, né, desse processo que é necessário de buscarmos essa transformação interna em nós. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. É de buscarmos entender, estudar, interpretar e vivenciarmos a lei de justiça, de amor e caridade. E verificamos hoje a nossa sociedade, né, em convulsões sociais, onde percebemos que vários dos nossos irmãos se encontram em necessidade extrema, passando por necessidades básicas de alimentação, de cuidados com o corpo, né, um corpo físico, mas sobretudo dos nossos irmãos que também necessitam do amparo e do apoio espiritual. Percebemos o quanto que ainda nos encontramos estacionados no descumprimento da lei de justiça, amor e caridade. Como podemos conceber uma felicidade em nossa trajetória evolutiva se muitos dos nossos irmãos ainda têm tão pouco? Se muitos dos nossos irmãos não conseguiram compreender ainda quem é Jesus em nossas vidas? Se muitos dos nossos irmãos se encontram também sem teto, sem amparo, sem o nosso carinho, sem o nosso afeto. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia, porque os espíritos nos asseveram. Pior do que fazermos o mal, talvez, o todo o bem que nós temos a oportunidade de o fazermos e não fazemos na totalidade. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, como nos falam os espíritos, trabalho é toda ocupação útil, toda a oportunidade que temos de servirmos aos nossos irmãos. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos fala que uma das formas de verificarmos se estamos no caminho de vencermos o egoísmo, sobretudo, é passarmos em revista, no final do dia, o contato de todas as pessoas pelos quais passaram no nosso caminho e passarmos em revista a nossa consciência, sobretudo se alguém tem motivo para se queixar de nós, se conseguimos servir aos nossos irmãos na totalidade como tivemos a oportunidade. Se fizermos isso e passarmos em revista, identificarmos que aproveitamos todas as oportunidades, estaremos então cumprindo como
Kardec e os espíritos asseveram, a lei de justiça, amor e caridade. Então, estaremos próximos de estarmos em contato com o cumprimento da lei e sermos considerados homens e mulheres de bem. O discípulo do evangelho, então o aluno, né, é alguém que foi admitido à presença do divino mestre para servir. Então, se nós estamos já no papel de discípulos, já para nós deve ser considerado uma grande e valiosa oportunidade, pois então fomos conferidos a oportunidade de estarmos na presença do mestre para servirmos com Jesus. Já são os primeiros passos. E deveremos, então, como nos fala Emmanuel também no livro Fonte Viva, abraçarmos essa oportunidade, porque são os primeiros estágios, são as primeiras oportunidades nas atividades das mais corriqueiras dentro das nossas residências, nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de estudo, dentro das nossas casas espíritas. Toda a oportunidade que tivermos, então, de servirmos com Jesus, deveremos abraçar para não cairmos nos processos anteriores, do estudo vazio, do estudo dogmático, ou das ações basicamente pautadas somente, né, pelo sentimentalismo e sem o entendimento necessário para que possamos servir com qualidade, com presteza e com respeito aos nossos irmãos. Vigorosas inteligências, continua Emmanuel no livro Vinha de Luz, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Então, se nós não conseguimos sedimentar esse conhecimento em nossos corações, se nós não conseguimos, então, nos apropriarmos através da aplicação dessa mensagem no nosso dia a dia, com certeza seremos surpreendidos pelas situações das mais diversas, até mesmo porque sabemos que nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Sabemos a grande maioria de nós sabemos também que somos ainda extremamente devedores. Então, as experiências dolorosas são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento espiritual. E quando elas nos visitarem, alguns se sentirão surpresos, outros agradecerão por essa oportunidade, porque estaremos deixando para trás um passado delituoso e abraçando agora as oportunidades iluminativas do Evangelho junto do Mestre, com a oportunidade sagrada de servir. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Esse trecho, né, o discípulo combatente efetivo, fica bastante efetiva para nós, esse exemplo, quando nós nos lembramos dos discípulos de Jesus e dos apóstolos do Mestre. Quando eles tinham a oportunidade de servir, né, o concurso valioso de servir com Jesus, e às vezes se perdiam em discussões estéreis, e Jesus lhes asseverava de que aquele que quisesse ser o maior entre os seus discípulos, que se diminuísse, né, que diminuísse o ego, que diminuísse a vaidade, e que entendesse, né, que somos todos irmãos. Estamos todos no mesmo processo, buscando crescermos individualmente, mas, sobretudo, coletivamente também, como sociedade, né? E, sobretudo, na condição de irmandade. E que o nosso Pai espera de nós o labor valioso, e que Jesus também espera que nós sejamos, então, colaboradores efetivos no processo. E nos chama a atenção também, se nós desperdiçarmos essa oportunidade,
o quanto que isso é impactante para nós quando despertamos na verdadeira vida. Quando reparamos principalmente nos relatos daqueles que já nos precederam e que, quando despertaram no plano espiritual, se defrontaram com a necessidade de recuperar o tempo perdido. E nos salta os olhos o que acontece com o nosso irmão André Luiz, narrado no livro Nosso Lar. Um médico valioso, né, pelas suas contribuições na sociedade, pautado ainda pelo orgulho, pela vaidade, que se vê na condição de servidor dos mais humildes, né, necessário fazer a limpeza nas alas, né, de socorro aos nossos irmãos que chegavam, né, da esfera corporal ao plano espiritual. Isso demonstra para nós que às vezes chegamos numa casa espírita ou em algum outro templo religioso, em alguma agremiação, querendo as posições de destaque, querendo ser reconhecido pelo tanto que fazemos. E aí lembramos dos nossos irmãos que nos precederam, que aceitaram, né, que floresceram aonde Deus os colocaram. Essa é a nossa oportunidade. Na introdução do livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos faz refletir justamente sobre isso, que às vezes esperamos o convite iluminativo de Jesus, que Jesus apareça para nós, né, como apareceu para Saulo, num processo, né, de conversão, mas nós nos esquecemos que esse processo é um processo de acordo com a condição espiritual de cada um. E Emmanuel nos faz entender, lá na introdução do livro Paulo e Estevão, que Jesus, sim, nos convida todos os dias. E os convites são os dos mais simples e dos mais importantes para todos nós. Seja através do exercício da caridade, começando dentro das nossas casas, com os nossos irmãos, com os nossos confrades, que abraçam ali a oportunidade de exercitarmos o amor, a caridade, o perdão. Exportadores de teorias olvidam, esquecem os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. É o que nós acabamos de dizer. Às vezes ficamos tão perdidos nesse processo de acreditarmos, né, que somos herdeiros de algo grandioso, mas que esse processo, na verdade, é um processo de construção lenta e gradual. Somos herdeiros de nós mesmos, somos herdeiros do patrimônio que nós iremos acumular, mas é o patrimônio, aquele que a ferrugem não corrói, que a traça não consome. Seremos herdeiros de tudo aquilo que construímos ao longo das nossas diversas jornadas reencarnatórias por meio do exercício do amor, do desprendimento da matéria e de espiritualizarmos toda e qualquer oportunidade que nós temos aqui. Esse é o processo de buscarmos a nossa ascensão espiritual. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Só conseguiremos, então, nos reconhecermos como grandiosos espíritos, valorosos por nossas conquistas, quando nós, de fato, nos diminuirmos para que o Cristo cresça através de nós. Nós abafarmos as nossas vozes do orgulho e da vaidade para que reverbere o verbo divino do Criador, o verbo divino através das nossas atitudes, sobretudo. O verbo divino através dos nossos exemplos, para que sejamos, então, instrumentos do nosso querido irmão que nos antecedeu e que nos mostrou sermos capazes de construir esse roteiro pautado nos seus exemplos, pautado através do amor, da caridade, do perdão e do exercício diário em nos desprendermos dos velhos padrões
que nos aprisionam ainda ao passado. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, na questão 643, os Espíritos nos ajudam a entender esse processo um pouco mais a fundo. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Sejamos, então, instrumentos, aonde quer que estejamos, aonde quer que tenhamos a oportunidade de exercitarmos a nossa mais pura essência, a nossa verdadeira natureza, de sermos espíritos encarnados e de exercitarmos, de uma vez por todas, o verdadeiro amor através das nossas atividades. Aqui Kardec nos dá uma dimensão do que espera por nós. Só se confia o comando de um exército a um hábil general, capaz de o dirigir. Julgai que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficai certos de que se só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem demasiado fraco para carregá-los. Lembramos aqui também, é claro, do que assevera Abigail a Saulo, para que sejamos fiéis no pouco, para que quando nos for legado grandes missões, grandes propósitos, tenhamos condições de suportar essas missões. Então aproveitemos cada fração de segundo no nosso estágio aqui na Terra. Que sejamos, então, instrumentos de Jesus, aonde quer que estejamos, nas oportunidades das mais diversas que nos surgem. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores e em voos sublimes para a divindade. Sejamos, então, como Martas, Marias, Pedros, Paulos, aqueles que chegaram ao cume espiritual e que conseguiram servir junto do Mestre. Que sejamos agora, neste momento, queridos irmãos, discípulos valiosos, que servem de forma desinteressada, que abraçam todas as oportunidades conferidas pelo nosso querido e amado Mestre, que espera por nós pacientemente, para que então sejamos, assim que possível, apóstolos verdadeiros, para levarmos o Evangelho a todos os cantos. Que estejamos juntos em nova oportunidade em breve. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de servirmos com Jesus. Muita paz a todos e até a próxima.